2024 está chegando ao fim. E eu quero te fazer uma pergunta sincera. Quais são os pesos que você ainda carrega? Aquelas mágoas, medos, hábitos antigos ou até pessoas que, sem perceber, estão te segurando no passado. Agora imagine começar 2025 completamente renovado, com o peso das angústias e limitações do ano que passou finalmente deixado para trás. Isso é possível, e eu vou te mostrar como. Hoje vou te revelar os 5 pesos que você pode cortar agora, para começar o novo ano mais leve, mais livre e mais verdadeiro consigo mesmo. O estoicismo nos ensina que a verdadeira liberdade vem quando libertamos nossa mente e nossa alma. Está pronto para essa mudança? O que vou te mostrar vai libertá-lo desses pesos de uma vez por todas. Vamos começar. Peso 1. Pensamentos autossabotadores. Você já parou para pensar nos pensamentos que repetidamente surgem na sua mente, dizendo coisas como: eu não sou capaz, eu nunca vou conseguir, ou isso não é para mim? Esses são os pensamentos autossabotadores que muitas vezes se tornam os maiores obstáculos no caminho para o seu crescimento. Esses pensamentos não são apenas ideias passageiras. Eles formam uma narrativa que você começa a acreditar. E quando você começa a acreditar neles, sua realidade começa a se moldar em torno deles. O mais triste é que esses pensamentos surgem justamente quando você está prestes a dar um grande passo em direção ao seu potencial. Eles são como uma voz silenciosa, mas insistente, que te diz para parar antes de tentar, para não se arriscar, para não acreditar no próprio valor. Por que fazemos isso conosco? A autossabotagem é um reflexo do medo. Medo do fracasso, da rejeição ou até da mudança. Muitas vezes a ideia de tentar e falhar parece mais segura do que tentar e alcançar algo novo. Isso cria um ciclo onde você se limita constantemente, acreditando que não merece o sucesso ou que não é bom o suficiente. No entanto, o que esses pensamentos não dizem é que o fracasso é, na verdade, um grande mestre. Ele não é um fim, mas uma lição. E as únicas falhas reais são aquelas que nos fazem desistir completamente de tentar. Cada erro, cada tropeço é uma oportunidade de crescimento. Se você deixar de lado o medo e os pensamentos autossabotadores, descobrirá uma versão de si mesmo capaz de muito mais do que imaginava. A chave para mudar isso é a prática da autocompaixão. O estoicismo nos ensina a focar no que está sob o nosso controle, e o que podemos controlar são nossas reações a esses pensamentos negativos. Ao invés de se prender ao medo, você pode praticar a autocompaixão. Quando um pensamento negativo surgir, ao invés de se julgar, pergunte a si mesmo: isso é realmente verdade? Qual é a pior coisa que pode acontecer se eu tentar? Comece a substituir esses pensamentos autossabotadores por afirmações realistas e construtivas, como: eu sou capaz de aprender, eu mereço essa oportunidade, ou até eu tenho força para enfrentar qualquer desafio que aparecer. Ao fazer isso, você cria um espaço para novas possibilidades, onde a autoconfiança toma o lugar da dúvida. Você é capaz de se libertar. Em 2024, escolha cortar esse peso. Acredite que sua mente pode ser seu maior aliado e não seu inimigo. Em 2025, ao olhar para trás, você verá que o maior obstáculo que superou foi o próprio medo que havia criado. Você merece viver uma vida livre das correntes da autossabotagem, com a confiança de que é capaz de conquistar seus maiores sonhos. Está na hora de parar de ser o próprio inimigo. Está pronto para quebrar as correntes da autossabotagem e finalmente se tornar seu maior aliado? Então deixe isso registrado nos comentários. Escreva aí: 2025 será meu ano. Peso 2. Pessoas tóxicas. Sabe aquela sensação de cansaço inexplicável depois de passar tempo com algumas pessoas? Ou talvez uma sensação de ansiedade que surge só de pensar em interagir com elas?
Muitas vezes o que está acontecendo não tem nada a ver com você, mas sim com o impacto de pessoas tóxicas em sua vida. Pessoas tóxicas são aquelas que de alguma forma drenam sua energia, minam sua confiança ou deixam você se sentindo pior do que antes. Elas podem ser críticas demais, negativas, manipuladoras ou até mesmo desonestas. E o pior, muitas vezes você não percebe que está sendo afetado até que já tenha se afastado emocionalmente e se sinta exausto. Essas pessoas não precisam ser más o tempo todo, mas ao longo do tempo elas criam um ambiente que não permite seu crescimento saudável. Por que permitimos isso? Muitas vezes nos acostumamos a essas relações por várias razões. Talvez você tenha um laço familiar forte, uma amizade de longa data, ou até mesmo um relacionamento romântico no qual se sente preso. No fundo, pode ser o medo de perder essa conexão, o medo da solidão ou até o desejo de agradar. Mas a verdade é que ao permitir que pessoas tóxicas ocupem espaço na sua vida, você está na prática sacrificando sua paz interior e seu bem-estar emocional. Essas pessoas geralmente estão em busca de algo: atenção, controle ou validação. Elas podem fazer isso por meio de manipulação, culpa, críticas constantes, ou até pela criação de um clima de drama que te envolve sem você perceber. Quando você cede a essas dinâmicas, começa a perceber que sua felicidade depende de fatores externos, algo completamente fora do seu controle. O problema é que, ao longo do tempo, isso diminui sua autoestima e sua capacidade de confiar em si mesmo. O que o estoicismo ensina sobre isso? O estoicismo nos ensina a focar no que está dentro do nosso controle e a aceitar o que está fora. Pessoas tóxicas estão além do nosso controle. Não podemos mudá-las. O que podemos mudar, no entanto, é a nossa resposta a elas. O filósofo Epicteto dizia que não são as coisas que nos perturbam, mas as nossas opiniões sobre elas. Isso significa que não podemos controlar as atitudes dos outros, mas podemos controlar como reagimos a elas. Em vez de se deixar absorver pela negatividade de quem está ao seu redor, o estoicismo sugere uma prática de distanciamento emocional. Isso não significa ignorar ou evitar as pessoas, mas sim proteger seu espaço emocional, sabendo quando é hora de dar um passo atrás. Em alguns casos, isso pode significar cortar o laço ou limitar o tempo gasto com essas pessoas. A liberdade vem ao entender que sua paz interior deve ser priorizada acima de tudo. Libere-se e abrace a paz que você merece. Em 2024, talvez seja o momento de refletir profundamente sobre as pessoas ao seu redor. Quem, entre elas, realmente te fortalece, te inspira e te eleva? Quem, por outro lado, está drenando sua energia e te deixando em um ciclo de frustração e desgosto? Cortar relações tóxicas pode ser doloroso, mas é essencial para começar 2025 renovado. A paz não é apenas sobre a ausência de conflitos, mas sobre estar cercado por aqueles que respeitam e apoiam o seu crescimento. Não tenha medo de deixar ir quem não acrescenta nada de positivo. Às vezes a dor de afastar alguém que você ama ou com quem tem um vínculo profundo é temporária. O ganho de liberdade, autoconfiança e bem-estar durará muito mais. Você merece estar cercado de pessoas que somam a sua vida, que te inspiram a ser melhor e que compartilham da sua visão de paz e crescimento. Está pronto para cortar os laços com as pessoas tóxicas e viver uma vida mais leve e plena? Então comece cortando esses fardos agora. E para que você não se esqueça, vou te lembrar de se inscrever no canal, deixar o seu gostei no vídeo e compartilhar com as pessoas que também merecem essa transformação. Gratidão, vamos continuar. Peso 3. Desorganização. Você já percebeu como a desorganização muitas vezes não se limita apenas ao ambiente físico ao seu redor? O caos nas suas coisas, seja em casa, no trabalho ou até mesmo na sua mente, tem um impacto profundo na sua paz interior e na sua capacidade de agir com clareza. A desorganização é mais do que um simples detalhe. É uma forma de peso invisível que pode minar seu bem-estar e impedir seu progresso.
a desorganização externa e interna. A casa desordenada, a mesa cheia de papéis, os compromissos esquecidos ou mal agendados, esses são reflexos visíveis da desorganização externa. Mas o mais insidioso é como a desorganização externa reflete a bagunça interna. Quando seu ambiente está caótico, sua mente também tende a estar. O cérebro, sobrecarregado com a falta de estrutura, luta para se concentrar, para encontrar clareza e para tomar decisões. Essa falta de controle sobre o ambiente acaba se traduzindo em um sentimento constante de frustração e cansaço mental, como se o simples ato de tentar ser produtivo se tornasse uma batalha sem fim. Isso se torna um ciclo vicioso. Você se sente tão sobrecarregado com as tarefas pendentes e o ambiente desorganizado que a motivação para colocar as coisas em ordem simplesmente desaparece. E no final, essa falta de ação reforça o sentimento de impotência e de estar preso em um estado de estagnação. Por que nos permitimos viver na desorganização? Existem várias razões pelas quais a desorganização se perpetua em nossas vidas. Pode ser o medo da mudança, a procrastinação, ou até mesmo uma sensação de que a bagunça não é grande o suficiente para justificar uma ação. Às vezes, a desorganização se torna tão familiar que passamos a aceitá-la como parte do nosso cotidiano, ignorando o impacto que ela tem na nossa energia e no nosso estado emocional. Outras vezes, o caos pode ser uma forma de fuga. Se estamos evitando encarar algo mais profundo, como medos ou ansiedades, a bagunça externa pode ser uma forma inconsciente de refletir o caos interno. Quando não sabemos como lidar com nossos sentimentos ou pensamentos, a desorganização se torna uma maneira de evitar confrontar o que realmente precisa de atenção. O estoicismo nos ensina que a ordem e a disciplina são fundamentais para a tranquilidade interior. Para os estoicos, viver de forma virtuosa é viver de forma organizada, não apenas externamente, mas também internamente. Um espaço organizado é um reflexo de uma mente disciplinada e focada. Epicteto, um dos maiores filósofos estoicos, dizia que não podemos controlar o que acontece ao nosso redor, mas podemos controlar como reagimos a isso. A desorganização, nesse sentido, é algo que podemos tomar nas mãos e mudar. Organizar não é apenas colocar as coisas em seus devidos lugares. É criar uma estrutura que permita que a mente respire e se concentre no que realmente importa. Ao fazer isso, não estamos apenas criando ordem no espaço físico, mas também criando espaço para decisões mais claras, mais tranquilidade e mais foco. O estoico, ao enfrentar o caos, responde com ação. Não se trata de buscar perfeição, mas de buscar eficiência e harmonia. Comece a transformar sua vida. A ordem começa dentro de você. Este ano talvez seja a hora de dar o primeiro passo para cortar esse peso invisível. Comece com pequenas ações. Organize sua casa, faça uma lista de tarefas claras e objetivas. Tire um tempo para limpar e arrumar seu ambiente. À medida que você coloca ordem no mundo físico ao seu redor, vai perceber que, lentamente, sua mente também começa a se organizar. As ideias fluem com mais clareza, as tarefas não parecem tão esmagadoras e, o mais importante, você ganha a sensação de controle sobre sua vida. A desorganização não é apenas uma questão de estética ou de limpeza, ela afeta sua mente, sua produtividade e sua paz interior. Cortar esse peso, embora às vezes difícil, é libertador. Ao organizar seu espaço, você começa a organizar também suas prioridades e seus objetivos. Você se torna capaz de agir com mais foco, de tomar decisões mais assertivas e de viver com mais tranquilidade. Se você quer um próximo ano mais leve, mais focado e mais equilibrado, comece agora. Organize-se. A ordem externa vai criar uma fundação para um ano novo, onde você não se sente mais sobrecarregado pelo caos, mas sim fortalecido pela clareza e pela disciplina. Peso 4. Culpa e remorso. A culpa e o remorso são sentimentos universais. Todos nós, em algum momento da vida,
Já carregamos o peso desses sentimentos. São como âncoras invisíveis que nos prendem ao passado, tornando difícil avançar com a leveza que a vida exige. Quando nos deparamos com um erro, uma escolha equivocada ou algo que fizemos a alguém, a culpa e o remorso muitas vezes tomam conta de nossa mente e coração, distorcendo nossa percepção de nós mesmos e do mundo ao nosso redor. A diferença entre culpa e remorso. Embora muitas vezes esses dois sentimentos se confundem, é importante compreender suas diferenças. A culpa surge quando acreditamos ter cometido algo errado, seja uma ação, palavra ou até uma omissão. É um sentimento de responsabilidade por um erro cometido e muitas vezes vem acompanhada do desejo de consertar ou de buscar redenção. Já o remorso é o sentimento mais profundo, mais carregado, que surge quando percebemos que não podemos voltar atrás ou corrigir o que fizemos. O remorso está mais ligado à dor da reflexão, ao "e se", que nos consome, ao arrependimento por não termos agido de maneira diferente. Ambos podem ser paralisantes. A culpa nos faz questionar constantemente nossas escolhas, criando uma narrativa inadequada. O remorso, por sua vez, nos coloca em um estado de sofrimento contínuo, no qual sentimos que não merecemos a paz ou o perdão, tanto dos outros quanto de nós mesmos. Por que nos apegamos a esses sentimentos? Culpa e remorso, embora dolorosos, têm uma função psicológica importante. Eles nos alertam sobre nossos erros e nos desafiam a crescer a partir deles. No entanto, muitas vezes esses sentimentos se tornam um peso excessivo, nos impedindo de seguir em frente. A razão disso está em nossa tendência de querer controlar o que está além do nosso controle, o passado. Tentamos desesperadamente mudar algo que não pode ser alterado, e nesse processo nos consumimos, como se o sofrimento fosse a única forma de eliminar nossos erros. É um mecanismo humano complexo. Acreditamos que ao carregar a culpa e o remorso, estamos de alguma forma pagando pelo que fizemos, como se a dor emocional pudesse de alguma forma corrigir o que já aconteceu. Porém, isso não traz a verdadeira cura. O sofrimento contínuo não traz reparação, mas sim mais dor e mais distância de quem realmente somos. Seres humanos falhos, mas capazes de evoluir, aprender e perdoar. Os filósofos estoicos, como Sêneca e Epicteto, nos lembram de que a vida é uma série de escolhas e que a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Eles nos convidam a refletir sobre o que realmente está sob nosso controle e o que não está. Não podemos mudar o passado, mas podemos escolher como reagir a ele. A culpa e o remorso, embora naturais, são respostas emocionais que, se não cuidadas, podem se tornar âncoras que nos prendem ao passado. O estoicismo nos ensina que devemos aprender com nossos erros, reconhecer nossa humanidade e depois liberar a dor para seguir em frente. Epicteto dizia que não são os acontecimentos que definem sua vida, mas sim a forma como você escolhe reagir a eles. Isso é que define nossa paz interior. Em outras palavras, você não pode mudar o que fez, mas pode mudar a forma como se vê diante disso. Isso implica não se definir pelos erros do passado, mas aprender com eles e usar esse aprendizado para crescer e melhorar. Liberte-se do peso da culpa e remorso. Perdoe-se. Em 2024, é possível que a culpa e o remorso estejam pesando em seu coração, criando um obstáculo invisível para a paz que você tanto deseja. Talvez você tenha feito algo de que se arrepende profundamente, ou talvez tenha ferido alguém que ama, e isso te consome. A boa notícia é que ao reconhecer o erro e refletir sobre ele, você já deu o primeiro passo. O próximo passo é se libertar. Isso não significa esquecer ou minimizar a dor, mas sim compreender que, para seguir em frente, você precisa se permitir o perdão. Perdoar-se não é um sinal de fraqueza, mas de força. O verdadeiro perdão começa dentro de você. Ao reconhecer que é humano, que todos nós falhamos, mas que isso não define nossa essência. Ao se libertar da culpa e do remorso, você abre espaço para o crescimento e para a cura emocional. O peso que você carrega não precisa ser eterno.
Assim como a filosofia estoica nos ensina, liberte-se do passado. Ao fazer isso, você cria um espaço para a transformação. O perdão, tanto para os outros quanto para si mesmo, não é um ato de esquecer, mas de escolher a liberdade, a paz e a evolução. Então, ao olhar para o próximo ano que chega, pense em tudo o que você pode conquistar quando se livrar dessa carga emocional. Está pronto para deixar ir o que te prende? Está preparado para se libertar da culpa e do remorso e viver com mais leveza e autocompaixão? Você merece a paz que vem com o perdão. E a única maneira de encontrar essa paz é começando a se perdoar agora. Peso 5. Vítima da vida. Você já se sentiu como se o mundo estivesse contra você? Como se cada passo que desse fosse uma luta, cada decisão um erro e cada sonho uma ilusão distante? Esse é o estado emocional e mental em que muitos de nós nos encontramos em algum momento da vida. A sensação de ser vítima, de ser arrastado pelos acontecimentos, pelas circunstâncias e até pelas pessoas ao nosso redor. Em algum nível, todos já experimentamos o peso de sentir que não temos controle sobre o que nos acontece. O que significa ser vítima da vida? Ser uma vítima da vida é uma mentalidade que coloca a culpa em tudo e todos fora de nós. É acreditar que somos controlados por fatores externos, que a sorte nunca sorriu para nós e que estamos fadados ao fracasso ou à dor. A mentalidade de vítima é uma narrativa poderosa, pois nos faz sentir impotentes. Ela pode começar com algo pequeno, uma crítica no trabalho, uma discussão com um amigo, uma decisão que deu errado. Mas com o tempo, vai se tornando uma lente através da qual vemos o mundo, distorcendo nossa percepção da realidade. Quando nos colocamos nesse papel, passamos a acreditar que somos vítimas das circunstâncias. O problema é que essa mentalidade cria uma prisão emocional. Em vez de buscar soluções ou alternativas, ficamos estagnados na dor, no ressentimento e na autopiedade. Sentimos que o universo conspira contra nós, mas esquecemos que ao agir como vítimas, estamos nos tornando reféns da nossa própria história. E com isso surge a armadilha da mentalidade de vítima. O perigo da mentalidade de vítima não está apenas no fato de ela nos prender ao passado, mas no efeito que ela tem sobre nosso futuro. Quando nos vemos como vítimas, acreditamos que não temos controle sobre nossas vidas. Acreditamos que estamos à mercê do destino, como se nossas escolhas, ações e até nossas emoções fossem irrelevantes. Isso é o que mantém muitas pessoas estagnadas em situações insatisfatórias, em relacionamentos tóxicos, em empregos que não amam ou em hábitos que as prejudicam. Elas se convencem de que não há saída, que não merecem mais do que aquilo e que nada pode mudar. O que muitas pessoas não percebem é que o primeiro passo para a verdadeira mudança é romper com essa narrativa. A sensação de ser uma vítima da vida é confortante, pois nos permite evitar a responsabilidade por nossas escolhas. Mas também nos impede de ver que somos agentes poderosos de nossa própria história. A mudança verdadeira começa quando decidimos não mais nos ver como vítimas, mas como protagonistas de nossas vidas. O filósofo estoico Epicteto, que viveu em tempos de grande adversidade, nos ensina que não são os acontecimentos que nos afligem, mas nossa opinião sobre eles. A mentalidade de vítima surge justamente porque atribuímos para os eventos externos o poder de nos afetar emocionalmente. Os estoicos acreditavam que o controle real que temos é sobre como reagimos a essas circunstâncias, não sobre as circunstâncias em si. Ao abraçar essa visão, deixamos de ser meros observadores da nossa própria vida e passamos a ser os criadores da nossa história. As adversidades são parte da jornada, mas não definem quem somos. O que define nossa vida é a forma como escolhemos enfrentá-las. No estoicismo, isso é chamado de amor fati, o amor ao destino. Isso não significa aceitar passivamente as dificuldades, mas sim aprender a crescer com elas,
a utilizá-las como ferramentas de desenvolvimento pessoal. Liberte-se do papel de vítima. Torne-se o protagonista da sua vida. Você não é vítima do que aconteceu, mas é o autor da maneira como reage e segue em frente. Isso não significa que as dificuldades desaparecem, mas que você escolhe como lidar com elas. Cada desafio, cada dor, cada erro carrega dentro de si uma oportunidade de aprendizado e crescimento. Ao parar de se ver como vítima, você começa a se fortalecer. Quando você abraça o poder de suas escolhas, é possível reescrever sua história. Isso não significa ignorar o sofrimento ou a dor, mas olhar para o passado com compreensão e usar as lições que ele oferece para construir um futuro mais forte e mais autêntico. Ao abandonar o papel de vítima, você também liberta os outros ao seu redor, criando um ambiente mais saudável, de apoio mútuo e de ação transformadora. Como dar o primeiro passo? O primeiro passo para deixar de ser vítima da vida é tomar responsabilidade sobre o que está sob seu controle. Isso inclui suas escolhas, seus pensamentos, suas reações e, especialmente, sua atitude diante dos desafios. Pergunte a si mesmo: o que posso fazer agora para mudar minha realidade? O que está ao meu alcance para melhorar minha vida? À medida que você começa a tomar essas pequenas ações, você verá que as circunstâncias, antes tão esmagadoras, começam a perder a força sobre você. E, com isso, você se sentirá mais leve, mais preparado para agir e mais capaz de transformar sua vida de forma positiva. Talvez seja a hora de deixar para trás o peso de se ver como vítima. O ano novo que se aproxima é uma oportunidade para começar de novo, para se libertar do passado e assumir o controle da sua jornada. Cada um destes pesos pode ser uma âncora invisível que nos impede de avançar, de alcançar nosso pleno potencial e de viver com autenticidade. Mas aqui está a verdade que muitos de nós resistem em aceitar. O poder de transformar nossa vida está em nossas mãos. Não é o que aconteceu no passado que nos define, nem as circunstâncias externas que determinam nosso valor ou destino. O que realmente importa é a forma como escolhemos responder ao que nos é imposto. As dificuldades, as falhas, os erros são inevitáveis. Todos passamos por isso. Mas são as escolhas que fazemos diante dessas adversidades que moldam nossa jornada. Quando decidimos abandonar os pesos que nos sufocam, a culpa, o remorso, o papel de vítima, e começar a agir de forma mais consciente e intencional, o que parecia impossível começa a se tornar realidade. O estoicismo nos ensina que a paz e a liberdade não vêm de controlar o mundo ao nosso redor, mas de dominar a maneira como reagimos a ele. Ao praticar a autodisciplina e o autoconhecimento, você ganha o poder de se libertar de todas as correntes emocionais que o aprisionam. Isso não significa ignorar a dor ou os desafios da vida, mas aprender a ver cada dificuldade como uma oportunidade para crescer, para se tornar uma versão mais forte e mais sábia de si mesmo. Ao olhar para todos os meses deste ano e para os anos seguintes, pergunte-se: quais são os pesos que você ainda carrega? Quais histórias do passado você ainda permite que definam quem você é? Que crenças e padrões você continua mantendo que só servem para manter você pequeno e estagnado? Agora é o momento de deixar esses pesos para trás. O caminho da transformação começa com a decisão de mudar, com a coragem de reescrever sua história e a disposição de enfrentar os desafios com uma nova perspectiva. Não importa onde você está agora. O que importa é o que você decide fazer com isso. Você tem a capacidade de mudar. Você tem a capacidade de criar a vida que deseja, de ser a pessoa que deseja ser. O verdadeiro poder está dentro de você, esperando para ser desbloqueado. Portanto, se você está pronto para deixar para trás tudo o que te pesa, para abandonar os pensamentos que te limitam, as relações que te drenam e os hábitos que te paralisam, lembre-se: você não está sozinho nessa jornada.
Cada passo que você dá em direção à liberdade é um passo para uma versão mais autêntica e mais forte de si mesmo. O poder de mudar está em suas mãos. Liberte-se. Agora imagine como seria sua vida se você soubesse exatamente como se impor de maneira firme e respeitosa, ganhando o respeito que merece e se destacando em qualquer ambiente. Curioso para descobrir como? Então clique no vídeo na tela e aprenda já este ano os passos essenciais para conquistar sua autoridade sem perder a sua essência. E não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar o vídeo com quem também precisa dessa transformação. Quero muito saber o que você achou, então deixe seu comentário aqui embaixo. Ou só escreva o estoico sábio. Finalizo por aqui e até breve, meus amigos.